Oi pessoal, bem-vindos de volta. Então, por fim, a gente vai falar agora de colocar o robô para execução. Tá? Depois de todos os vídeos anteriores que a gente já cobriu, pré-requisitos, instalação, confecção dos arquivos de blacklist e setores, se você não assistiu, assista, tá? Porque é importante a gente ter esses conceitos. A gente chegou no momento então que o nosso robô está lá instaladinho e a gente vai colocar esse robô para executar. Então, estou aqui com o MetaTrader aberto. Tá? Estou utilizando aqui uma conta de demonstração, uma conta virtual, como reforçando uma conta Red, tá? Aqui na minha corretora. O meu robô YKL DT Ações já está aqui instalado no meu MetaTrader. Lembrando, onde ele fica? Dentro aqui do navegador, debaixo da pastinha de Consultor Expert, onde você tem todos os seus robôs, que são os Expert Advisors, tá bom? Como que a gente monta, como que a gente bota esse robô para rodar, né? Então aqui eu já estou com o gráfico, qualquer gráfico que vocês queiram. Então eu coloquei BOVA11, pode colocar aqui Ambev, tá? Tanto faz o ticker da ação que vocês queiram colocar aqui, tá bom? Eu acho assim, mas, né, pode ser um genérico da vida, porque é um robô que ele, né, como a gente falou na nossa live, ele vai estar varrendo todos os símbolos, todos os tickers dos índices selecionados, independente do que está na tela. Então ele não depende do gráfico que está aqui para executar. Tá? Eu costumo deixar qualquer um aqui, eu costumo deixar o BOVA, porque é genérico, né, no D1, ou seja, no tempo gráfico diário, tá bom? E como é que a gente faz para botar isso para executar? Pega o robô e arrasta para cá, para o gráfico. O que eu estou fazendo? Arrastei o mouse para cá com o robô. Então ele vai abrir essa telinha, que é a tela onde a gente, como a gente mostrou na nossa live, todos os parâmetros, né, que são as instruções que a gente vai passar para o nosso funcionário, que é o robô. Tá bom? Então, essa versão que vocês vão estar recebendo, atentem que é a 1.6b de beta. Lembra que a recomendação é a gente pegar essa versão e ao longo agora do mês de junho a gente testar exaustivamente em contas virtuais, em contas demo, para que cada um pegue problemas ou não de suas corretoras, de tiques, para que a gente possa inclusive pegar esse feedback, vocês tragam para mim esse feedback, a gente possa até melhorar algumas coisas que pode estar falhando, que apesar de testes exaustivos que eu fiz, eu testei aqui com uma corretora, basicamente. Tá? Então você vai ter o seu robô aqui, normalmente ele vem flaggado aqui, permitir algo trading. O que é esse flag, esse tick? É realmente você habilita o robô para que ele abra ordens. Tá? Se isso não tiver habilitado, o seu robô não vai conseguir abrir ordens aqui de negociação. Tá bom? E nos parâmetros de entrada, que é o mais importante, nesse vídeo eu não vou correr todos os parâmetros, porque isso já está gravado lá na nossa live. Eu vou explicar para vocês como que vocês podem alterar esses parâmetros de uma maneira mais eficiente, já que a gente precisa ganhar eficiência no dia a dia, tá bom? Abriu o robô, os parâmetros, digamos, de fábrica, né, opcionais de fábrica, como a gente fala, ele já está setado do jeito que vocês estão vendo aqui na minha tela. Ou seja, significa isso. Horário, começa a varrer o mercado às 10 da manhã, termina de varrer o mercado às 2 da tarde. Ou seja, ele para aquele screening interno dele às 2 da tarde. Ah, mas eu não quero, Igor. Vai lá e altera, não tem problema nenhum. Estou falando que esse é o original de fábrica. E que horas que ele encerra todas as posições, todas as caixas abertas? 16h42. Tá? Está programado para executar todos os dias úteis da semana, tá? De segunda a sexta. E essa configuração original, ela vem focada no Joe Biden, do jeito que a gente está trabalhando lá no nosso desafio. Então, índice IBRA, Joe Biden, sistema anti-quebra, com 4 caixas, 4 de alavancagem e 10 mil de capital inicial. Ou seja, o que a gente está falando para o robô? Se você começou agora, você está dando 10 mil para cada caixa. Tá? Lembrando, assim, 4 de alavancagem e 4 caixas. E aqui, como opção, eu deixei apenas 2 ordens limite, que, como eu expliquei na live, são aquelas ordens que o preço se aproximou muito lá do Joe Biden, por exemplo, no caso aqui, né, do indicador, só que essa ordem limite ainda não virou posição. Então a gente está limitando isso aqui para a gente não ter um consumo absurdo de margem, que é aquela margem que eu expliquei em alguns vídeos atrás que você precisa alocar no seu MetaTrader. Tá bom?
Manual Setup, não importa, isso aqui a gente não vai estar utilizando agora. Os filtros padrão, 5 preço mínimo da ação, 7 milhões volume mínimo de negociação, tá? Lembrando que isso é uma média dos últimos 20 dias. Ativado o filtro de setores, então aqui dá a importância de você ter o arquivo de setores carregado certinho, tá? Não tem filtro de média móvel ascendente, a não ser, obviamente, né, se você selecionar o sistema Gasparini, ele já sabe que esse filtro é nativo do Gasparini, então aqui você também não precisa colocar, e não vai randomizar trades, ele não vai ficar sorteando trades, ele vai pegar o primeiro que chegou na condição, ele vai abrir a ordem, tá bom? Os Magic Numbers, eu já coloquei aqui um Magic Number 1000, você pode colocar o que você quiser, tá bom? O que a gente precisa para ganhar eficiência? Se todo dia você tiver que abrir, lembrar e ficar configurando isso, todos esses parâmetros, porque você pode estar com uma configuração diferente da minha. Ah, não, Igor, eu quero trabalhar com uma alavancagem de 5 com 3 caixas, eu vou abrir os meus trades às 11 horas, ou seja, totalmente diferente, não tem problema nenhum. O que você faz? Você altera todas essas suas opções. Tá vendo esse botão salvar aqui? Tá? Então vamos supor que eu queira trabalhar aqui com 3 caixas e 5 de alavancagem. Só isso. Então o que você pode fazer? Você pode vir aqui e salvar. Então você vai achar uma pasta, então eu já tenho uma pasta aqui onde eu tenho os meus, digamos, os meus sets, que são arquivos, tá vendo? Ó, .set, em que ele grava esses parâmetros. Então eu vou criar um arquivo chamado DT-Ações Joe Biden do um V2, por exemplo. Simples assim, você salva. Então, toda vez que você chegar, vou até fechar aqui, puxar esse robô para a tela, vamos supor, uma máquina nova, numa VPS e tal, e ele vier com aquela confecção padrão, que ele está aqui, ó, 4, 2, 4, eu vou ter que alterar na mão, nem lembro mais o que eu coloquei. Não se preocupa. Abrir, você vai achar aquele arquivinho que você gravou, ó, Joe Biden V2.7, e vai mandar abrir esse arquivo. Olha que legal, ele já traz tudo preenchido da maneira como você gravou. 3 e 5. Ó. Então gravem esses arquivos. Criem o set de configurações de vocês uma vez. Salvem num diretório. A partir daí, o robô vai estar lendo. Ou se você mudar de máquina, quiser instalar de novo tal, você tem de onde buscar aquele set. Você não precisa ficar decorando, você não precisa ficar imputando um a um toda vez. Tá? Então lembrando que, vou até abrir um outro aqui, eu vou enviar, já estou enviando aqui para vocês, os 3 sets padrões que eu estou utilizando na conta demo e mostrando os resultados todos os dias, que é o set do Chicotada, do Gasparini e do Joe Biden. Então, por exemplo, vou abrir o do Chicotada. Tá? Todos eles iniciam às 10, vão um screening até às 2 da tarde, encerram todas as operações às 16h42, todos trabalham todos os dias da semana, de segunda a sexta, todos utilizam como índice o IBRA, tá? Todos estão no anti-quebra, ou seja, ele vai monitorando o seu capital, aquilo que a gente já falou. Todos estão com 4 caixas, cada um, 4 de alavancagem e todos começam com 10 mil. Tá? Todos iguaizinhos aqui. O que eu já diferenciei para vocês? O Magic Number, tá vendo que o Magic Number que eu coloquei lá para o Joe Biden é 1000, o do Chicotada é 2000. Para que um não mexa, né, na casinha do outro. Então, Joe Biden é um trader que está alocado, pensa só, numa mesa aqui, né, um funcionário meu, ele está fazendo os trades do Joe Biden, que não tem nada a ver com outro funcionário que está na outra mesa fazendo os trades do Chicotada. Tá bom? Então, cada um tem o seu capital, cada um tem a sua estratégia, cada um tem a sua alocação. Então, para que um não mate o outro, por isso que é importante ter a conta Red, eles vão trabalhar dessa maneira. E o Gasparini, também só mostrando aqui para vocês, né, a título de curiosidade, eu já deixei também do Gasparini aqui montado, tá vendo? Ó, mesma coisa, de 10 às 14, encerra 16h42, todos os dias da semana, índice IBRA, anti-quebra, 4 caixas, 4 alavancagem, 2 de confirmação, começa um capital de 10 mil. Qual que é a diferença? O Magic Number que eu dou para o Gasparini é 3 mil, por exemplo. Então cada um está no seu mundo, no seu universo, um não impacta o outro. Gasparini pode estar indo muito bem, o Joe Biden pode estar indo não muito bem, o Chicotada, sei lá, e cada um vai alocando o seu capital e crescendo o seu capital individual. Tá? E aí a última pergunta que eu acho que vocês podem ter é, mas Igor, como é que eu faço isso?
Não tem problema. Você pode puxar um DT ações aqui. Tá? Então vou pegar aqui o clássico meu Joe Biden. Né? Chequei todos os parâmetros, aquilo que eu quero, tal, ok. Pronto, já abriu o robô. Tá vendo que na hora aqui é que eu tenho isso aqui na minha conta, tá? É que eu já estou executando esse robô nessa conta demo ao longo desse mês. Então no último dia útil ele fez aqui 168 de saldo, né? Então ele fica sempre com a informação do último dia útil, que foi essa sexta, e tem um acumulado do mês aqui um pouco negativo. Não tem problema. Daqui a pouco ele recupera, tá? Aí você puxa, por exemplo, qualquer outro. Eu posso puxar um BEG de novo, não tem problema nenhum, tá? Deixa ela no diário aqui, puxa uma outra janela e você vai puxar o robô. Vamos lá pegar o robô de novo, YKLDT ações, nessa outra janela. Aqui eu quero deixar, por exemplo, o chicotada. Pode ser? Então, DT ações, eu vou pegar aqui o chicotada, com os parâmetros de chicotada e vou mandar abrir. Na hora que eu coloco aqui lado a lado verticalmente, o robô ele pode expandir aqui, tá? Tá vendo? Eu estou com os dois robôs rodando. Joe Biden de um lado, chicotada do outro. Simples assim, e um não vai matar o outro. Magic Number 1000, está mostrando aqui, Magic Number 2000. Pessoal, simples assim. Pode abrir uma terceira janela, colocar o Gasparini. Mais para frente, uma quarta janela, colocar um outro trade system que a gente vai estar estudando lá na comunidade. Esse é o intuito do robô. Tá bom? Beleza? Bons trades a todos.